A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a você a nossa quarta lição das nossas lições bíblicas da escola dominical, com um tema muito importante: Elias e os profetas de Azera e Baal. Que Deus nos abençoe nesta aula e com certeza vai ser um momento maravilhoso. E eu já quero lhe convidar a que você venha comigo, se inscreva no canal, assistam as nossas outras aulas que já gravamos dentro das lições bíblicas dos adultos, e também nós temos aí as lições dos jovens e dos juvenis também gravadas semanalmente para o seu crescimento espiritual. Semana passada nós falamos sobre Acabe e o profeta Elias, e hoje nós falaremos sobre o profeta Elias e o modo, o porquê ele precisou desafiar a Acabe e os profetas falsos lá no Monte Carmelo. E com certeza vai ser uma lição muito especial. Eu já convido a você vir comigo e com certeza vamos juntos glorificar o Senhor, porque a verdadeira adoração é marcada com a presença do Senhor nosso Deus. O texto áureo diz assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava em volta. 1 Reis capítulo 18, versículo 38. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Se você anunciar a palavra do Senhor com dedicação, com ousadia, você terá também a certeza de que o Senhor irá lhe abençoar em todo o tempo. O Senhor irá lhe abençoar em todos os momentos dessa tua grande trajetória na presença dele. A leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 22 a 24, versículos 26, 29, 30, 38 e 39, e depois no capítulo 19, versículos 8 a 14. Não lerei todos os versículos para ganharmos o tempo, mas leremos alguns versículos que diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei o fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Nós vamos ver que o desafio foi necessário. Porém, o desafio só aconteceu porque havia um profeta corajoso, porque havia um homem corajoso. E além de corajoso, dedicado à palavra do Senhor. Dedicado em buscar no Senhor a resposta para o seu povo. Nós vamos ter como objetivo geral da lição revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. E também nós temos os objetivos específicos, que são salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado e também relatar que Deus responde às nossas súplicas. E no terceiro, expor as fragilidades do ser humano. Nós somos frágeis. Por mais que tenhamos grandes, vamos dizer assim, conquistas na obra do Senhor nosso Deus, mas ainda assim, nós temos a nossa natureza humana. E por causa dessa natureza humana, nós podemos deixar de viver o que Deus tem estabelecido para as nossas vidas.
A introdução desta lição vai dizer assim: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. E vale ressaltar que estava Pedro, Tiago e João também. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo, perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Fez grandes obras, foi usado por Deus de uma forma especial, porém, ele vai ser contaminado pelo desânimo. Mas graças a Deus, que ele pôde, ainda dentro do desânimo, ele pôde viver o que Deus havia estabelecido para ele, havia estabelecido para a sua vida. Então é fundamental que nós façamos a obra com dedicação ao máximo possível. E Deus nos honrará segundo a sua vontade. O número 1 diz assim: o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta da liderança espiritual do rei Acabe e os outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus em que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi-o. E se Baal é Deus, servi-o. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. A idolatria de Acabe, unida à perversa esposa Jezabel, levou o povo a ficar entre dois caminhos, entre dois pensamentos, sem ter uma direção definida a tomar. Porém, Deus sempre tem algo para lançar sobre o povo, para que o povo seja despertado. E aqui, o Senhor vai revestir Elias de autoridade espiritual para confrontar todos os profetas, tanto de Baal quanto de Azera, para que eles, de fato, o Deus que respondesse com fogo, seria então o Deus verdadeiro. E nós vemos que o zelo de Elias vai levá-lo então a essa atitude muito importante, que iria colocar as pessoas, o rei e a adoração de Israel no seu devido lugar. Número 2 diz assim: o problema de não saber quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divino, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Tem aparência de Deus, é adorado como Deus, pseudo usam pessoas e as pessoas falam que esse Deus tal fez, aconteceu, mas nós sabemos que não existe Deus verdadeiro como o Deus que nós servimos, como o Deus que criou todas as coisas, como o conhecido Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não existe Deus como o nosso Deus. E é esse Deus que nós encontramos
a sua narrativa, os seus relatos, os seus feitos, aonde? Na Bíblia Sagrada. Nós não precisamos ter uma outra fonte para nós acreditarmos quem é o Deus verdadeiro. Porque a palavra já nos diz que o Deus verdadeiro é o Deus que criou todas as coisas. Em contrapartida ao Deus verdadeiro, existem os Deus que são levados e carregados, criados e inventados pelos homens. E os Salmos 115 diz sobre isso. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações perguntam ao povo de Israel, à igreja, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Ídolos de quem? Das outras nações, das outras religiões. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. No 8 termina a minha leitura dizendo: torne-se semelhante a eles os que fazem e todos que neles confiam. Queridos, então, Deus é o Deus verdadeiro. Eu sei que você que está comigo no canal, você que se inscreveu no canal, a sua religião, você tem a sua religião, você segue a sua religião, eu também tenho a religião que eu sigo, mas biblicamente, é bom que você conheça essa verdade. Biblicamente, eu vou entender e você também, que toda a adoração que não é para o Deus verdadeiro, alguém está recebendo essa adoração em lugar dele. Pense nisso. O nosso querido irmão Elias, profeta Elias, só precisou fazer este desafio, porque o povo não sabia quem seguir, não sabia quem eles deveriam adorar. Porque os deuses que são elegidos por alguém estão aí dominando. E às vezes nós elegemos deuses até dentro da nossa própria igreja. Dentro da nossa própria denominação também, nós elegemos altares a pessoas, a cantores, a pregadores, a músicos, a certas lideranças, a certas igrejas. Mas, porém, o Deus verdadeiro é o Senhor. E ele não divide, lembre-se bem disso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que ele mandou a seca, permitiu a seca, porque Baal e Azerá estava ganhando a adoração por causa disso. E agora, eles precisariam reconhecer que só há um Deus verdadeiro. E esse um Deus verdadeiro subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. No número 3 diz assim: o desafio do fogo. Elias tinha certeza que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era sempre e foi sempre e será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Vale aqui também nós ressaltarmos o seguinte:
Eu não tenho que desafiar a Deus. Não tenho que falar que se Deus não fizer, eu vou rasgar a Bíblia, como tem alguns loucos que fazem isso. Ah, se Deus não fizer, eu vou rasgar a Bíblia. Deus não é obrigado a fazer nada. E Deus não deve ser tentado pelo homem. Não. Porque Deus não se deixa tentar por ninguém. Ele é absoluto. Porém, Deus nos capacita a fazermos a diferença. Então você não precisa desafiar as pessoas para que as pessoas conheçam o teu Deus, o nosso Deus. Não. Por meio da fé, que as pessoas precisam saber que Deus existe. No caso de Elias, foi porque toda a nação estava dividida. E eles não conseguiram dizer, não, Elias, vamos adorar o Deus verdadeiro. Vocês se lembram bem que eles ficam calados, eles não falam nada. Por isso que Deus permitiu o desafio. Elias sabia todo o tempo que o Deus que reteu a água, a chuva, era o mesmo que iria mandar o fogo. O mesmo que não deixou que Baal fosse adorado por causa da fertilização, porque não tinha chuva, não tinha animais produzindo, não tinha campo produzindo, então seria o mesmo Deus que iria fechar, e o demônio não teria como mandar o fogo. E o milagre de fato aconteceu. Número 2 diz assim, a oração de Elias. Os preparativos de Elias, diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que ele fez foi preparar o altar do Senhor, que estava quebrado. O altar estava rompido, o altar havia sido profanado pelos profetas de Baal, pelos profetas de Azera. O altar havia sangue humano. E aquele altar havia sido levantado, erguido para que o outro Deus recebesse a adoração. Então, Elias precisa remover aquele altar. Ele precisa fazer um altar novo para Deus, porque naquele altar a glória de Deus não desceria. Queridos, Deus não desce e Deus não opera em altar desconcertado. Por isso que é necessário prepararmos o altar, para que a glória de Deus seja manifesta. Prepare o teu altar, que o fogo vai descer. Prepare o altar da sua igreja, e a glória de Deus vai vir sobre a sua igreja. Prepare o altar da sua vida, e a glória do Senhor virá sobre a tua vida. Acredite. Então, o primeiro passo foi remover o que tinha no altar, que estava terrivelmente profanado. A seguir, ele vai juntar as 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Observação, para os homens, o reino estava dividido, 2 tribos e 10 tribos, mas para Deus o reino não estava dividido. Para Deus o reino continuava intacto, e aquelas 12 pedras representavam a manifestação de Deus sobre o povo de Israel. Ele vai cavar em volta do altar uma vala. Vai cavar uma vala. Aquela vala seria suficiente para que, ao receber água, aquele lugar fosse tomado. Lembre-se bem, olha o desafio. Ainda não havia chovido, mas ele pede água. Algo que estava escasso. Porém, a água chegou. E todo o altar é molhado.
A volta, ela é inundada, muita água. Mas o que vai marcar tudo isso é toda a preparação, mas é como o homem de Deus vai falar com o Senhor. E uma oração simples, mas que mudaria todo o curso daquela história. Uma oração confiante, número 2, diz: a oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Os profetas de Baal, eles clamaram, pediram, mas nada aconteceu, a ponto de Elias rir deles e dizer: quem sabe, clama mais alto, ele não deve estar ouvindo vocês. Mas Elias tinha certeza, tinha confiança que o Deus verdadeiro iria ouvi-lo. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Eles se retalharam a si mesmo para ver se o seu Deus iria responder, mas não respondeu. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante de todo o povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Elias vai trazer à memória que o Deus que havia livrado eles não era Baal, não era Azera, mas era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então ele vai orar ao Deus verdadeiro, trazendo à memória a história do povo, a história desses patriarcas. E ele vai dizer assim: pelo fato que também ser um servo de Deus está cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Se Deus havia respondido a Abraão, Isaque e Jacó, então ele chama para si a responsabilidade. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter elegido ou levantado aquele altar. Por quê? O Deus que respondesse por fogo seria adorado, seria glorificado naquele momento. E naquele momento, quando o sobrenatural acontece, o povo vai gritar em alto e bom som. O povo vai gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E os profetas de Baal e Azera? Alguém fala Azerá? O que aconteceu com eles? Foram exterminados, porque não quiseram dar glórias a Deus. Número 3, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele, através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, é uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Ou seja, eu vou limpar a adoração que vocês fizeram. Eu vou trazer vocês novamente para me adorar. Vocês irão reconhecer que eu sou o Deus verdadeiro. Vocês viram? Eu mandei fogo que consumiu tudo, que lambeu, que consumiu pedra, que consumiu tudo, que consumiu água. Então, eu devo ser adorado. Eu estou dando esta oportunidade para vocês, para me adorarem. Mas, infelizmente, amados, nem todos querem aproveitar a oportunidade e não querem adorá-lo. Quando exercitamos a nossa fé,
e confiança no Senhor, Ele responde nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Elias exerceu a fé e o milagre aconteceu na vida do povo de Deus. O milagre aconteceu através do seu ministério. Marcou toda uma história, marcou toda uma geração e tem marcado a igreja até hoje. Quando nós consertamos o altar e exercemos a nossa fé, Deus, a parte dele já está feita. Não vai fazer não, irmão. Deus não vai fazer a parte dele. A parte do Senhor já está feita. Quando nós unimos a nossa fé à vontade do Senhor, que é perfeita, agradável e é boa, o sobrenatural acontece. O sobrenatural vai acontecer. Una a tua fé à vontade perfeita do Senhor, e você verá que a boa mão de Deus operará na tua vida de forma extraordinária. Elias em Horebe, os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Elias, ele vai realizar obras maravilhosas, mas ainda assim ele não estava livre de sofrer como qualquer um de nós. Elias desafiou Acabe e não choveu. Elias desafia o profeta de Baal e o sobrenatural vai acontecer, vai vir fogo, como nós lemos no tópico anterior. Os profetas de Baal e Azera serão totalmente exterminados. Após isso, Elias vai orar ao Senhor para que chova. E de fato vai acontecer. E o interessante é que ele sobe para orar, e você conhece que isso aí deu até canção, e ele fala com o seu moço, vê se você vê alguma coisa. E o moço vê lá longe, depois de muita insistência, uma nuvem pequenina do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. E ele diz então, olha, corre e fala para Acabe descer, porque eu, disse Elias, estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. O interessante é que Acabe desce no seu carro e Elias desce trazido pelo Senhor. Coisa maravilhosa. Elias ainda chega primeiro do que a carruagem de Acabe. Quem trouxe Elias? Foi Deus. Mas mediante a tudo isso, Elias vai receber de Jezabel, após ter exterminado os profetas de Baal e Azera, uma mensagem diabólica, dizendo para Elias, Elias, você vai morrer. Do mesmo modo que os meus profetas foram mortos por você, você também vai morrer. Então Elias, ele vai sair daquele fervor espiritual e vai caminhar para o deserto. E lá no deserto ele vai pedir a morte. A despeito das portentosas obras que Elias fez, foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel. A opressão foi tanta que o profeta, tomado por um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu ânimo. 1 Reis capítulo 19:4 fala sobre isso. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago vai escrever. Então nós vamos observar, amados, que o profeta Elias, tendo o conhecimento de Deus, tendo o conhecimento da palavra, não estava livre das ameaças. Fez coisas maravilhosas, mas ele vai, e quando ele vai,
ele vai deserto adentro, vai parar debaixo de uma árvore e ali ele vai pedir no seu ânimo a morte. Só que Deus tem ainda, amados, uma missão específica para Elias. Ali não era o final do profeta Elias. Deus vai falar para Elias, dizendo para Elias: meu filho, o que tu está fazendo aqui? Tem muita obra para ser feita. E quando Elias pede no seu ânimo a morte, ele vai dormir, mas ele vai ser acordado pelo anjo. E o anjo vai tocar no seu lado e vai dizer: levanta e come. Por quê? Porque o caminho ainda é cumprido. Ele vai, comeu, verdade, levantou, andou 40 dias e 40 noites. E chegou a Horebe, o monte de Deus. Passou numa caverna, teve outras experiências profundas com o Senhor. Mas ele ainda estava exausto. Mas Deus mais uma vez fala com ele. O Senhor diz para ele novamente. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matar-me. Falando de Jezabel. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e unge a Israel rei sobre a Síria. E também Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Olha só que coisa linda. Como Deus trabalhou. Elias, ainda não é hora de parar. Ei, quem sabe você também está sendo o Elias, que está pensando em parar. Não pare. Não pare. Viva o que Deus tem para a tua vida. Ainda que você esteja desanimado, mas adore a Deus. A resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, como nós lemos. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo e de voz mansa e delicada. Oh, glórias a Deus! Deus pode se revelar a nós do jeito que Ele quiser. Fogo, vento, voz mansa, voz suave, por uma sacudida. Deus pode fazer. Mas como você quer ouvir a voz de Deus? Eu vou até dizer melhor para você. O importante é como Deus quer falar comigo e com você. O importante é nós ouvirmos a voz dele, independente de como nós estamos. Mas não vamos perder a voz do Senhor. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Como já lemos, ele vai ungir rei da Síria, rei de Israel, e ainda vai colocar alguém em seu lugar, que foi o profeta Eliseu. A tua obra ainda não acabou. Ainda que tenha profetas de Baal e de Azera, ainda que tenha a ímpia Jezabel, ainda que tenha um ímpio Acabe querendo te derrubar, usando uma palavra mais nossa, querendo te detonar, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está cuidando da sua vida. Pense nisso. Não desista. Não é hora de parar e nem de desistir. Concluindo, a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria
e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é um exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que é certo. Elias vai ser confrontado, desafiado, mas vai permanecer. Teve o seu momento de desespero, de exaustão, de angústia, de esgotamento, teve, mas graças a Deus que ali não foi o seu final. O seu final foi subir, sendo transladado ao encontro do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe. Eu te convido a vir comigo no canal, a se inscrever no canal. Logo aqui embaixo, acione as notificações para que quando eu postar a nossa 5ª aula, que vai falar sobre o reinado de Acasias, você vai ser notificado e você vai poder estudar comigo essa lição. Então, faça isso. Faça isso. Se inscreva no canal, acione as notificações e vem comigo. Ore comigo se você puder. Pai de amor, bondade, graça e misericórdia, nos desperta como o Senhor despertou Elias a buscar, a clamar por um despertamento espiritual de uma nação. Quem sabe nós clamaremos pelo nosso bairro, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa rua, pela nossa vizinhança, pela nossa igreja. E o Senhor há de mandar fogo também, para trazer a cada um de nós um despertamento espiritual. Nos usa, Senhor. Embora sabemos também que podemos ter exaustão e ficar até prostrado no meio do caminho. Mas que o Senhor nos erga novamente, porque ainda não é o nosso final. Porque nós queremos alcançar do Senhor a vitória em todo o tempo. Deus e Pai, assim eu oro com ações de graça em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós. Que amamos e aguardamos a volta de Jesus e todos nós que cremos dizemos amém. Deus te abençoe de forma especial. E eu lhe aguardo na nossa próxima aula em nome de Jesus. Vem comigo. Vamos somar nessa família que está em crescimento, em nome de Jesus. Amém.